Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindas, bem-vindos à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Daremos início, neste momento, à cerimônia de entrega do colar de mérito acadêmico da Faculdade de Direito da PUC São Paulo ao excelentíssimo senhor doutor Cristiano Zanin Martins, ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-aluno desta universidade. Para compor a mesa de honra, convidamos a magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi. O professor doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, diretor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor doutor André Ramos Tavares. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, excelentíssimo senhor doutor Ricardo Mair Anafi. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, excelentíssimo senhor doutor Mário Luiz Sarrubo. O desembargador Nino Oliveira Toldo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O professor doutor Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim, representando os docentes da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. E, finalmente, convidamos o nosso homenageado, o excelentíssimo senhor doutor Cristiano Zanin Martins, ministro do Supremo Tribunal Federal, bacharel pela PUC São Paulo, turma 1999, e especialista em Direito Processual, também pela nossa universidade. Podem se sentar, por gentileza. Nesse momento, faremos o registro da presença de convidados e autoridades. Como entraram em bloco, por gentileza, quem não se identificou, é só se identificar a nossa equipe. Eu registro a presença da doutora Inês Coimbra, procuradora-geral do Estado de São Paulo, da doutora Daldice Santana, desembargadora federal. Registro também a presença da doutora Vanessa Ribeiro Mateus, magistrada presidente da APAMAGES, da excelentíssima senhora doutora Inês Maria dos Santos Coimbra de Almeida Prado, procuradora-geral do Estado de São Paulo. Doutor Pedro Eduardo de Camargo Elias, promotor de justiça, diretor da Associação Paulista do Ministério Público. Registro também a presença da doutora Ana Paula Maciel, assessora jurídica da Fundação São Paulo, a nossa mantenedora. Registro a presença do professor doutor Márcio Alves da Fonseca, pró-reitor de pós-graduação da PUC São Paulo, da professora doutora Mônica de Mello, professora doutora e pró-reitora da área de Cultura e Relações Comunitárias da PUC São Paulo, da professora doutora Mariângela Belfiore Vanderlei, chefe de gabinete da reitoria, e da nossa vice-reitora, professora doutora Ângela Brambila Lessa. Ao longo da cerimônia, faremos o registro de mais autoridades. Neste momento, nós vamos passar a palavra à magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi, para a abertura da reunião ordinária do Conselho da Faculdade de Direito e da homenagem ao excelentíssimo senhor Cristiano Zanin. Alô. Bom dia a todos e a todas. É uma enorme alegria estar aqui nesse momento para essa homenagem. Eu gostaria de dizer que uma das coisas boas de ser reitor é que cabe ao reitor abrir e instalar sessões como esta. Então, eu quero, em primeiro lugar, dar por instalada e por aberta essa sessão, mas eu não posso deixar de, em primeiro lugar, antes de ceder a palavra ao diretor da Faculdade de Direito, eu não posso deixar de cumprimentar
a essa mesa e esse plenário que aqui está. Eu quero, então, em primeiro lugar, cumprimentar o professor Dr. Vidal Serrano, nosso diretor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, que capitaneou em seu conselho de faculdade essa homenagem mais que merecida. Eu quero cumprimentar também o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, doutor André Ramos Tavares, professor da casa, além de professor da USP. É muito bom revê-lo, professor. O presidente do Tribunal de São Paulo, doutor Ricardo Anaf. Eu cumprimento ainda o desembargador Nino Oliveira Toldo, que representa o Tribunal de Justiça de São Paulo. Desculpa, Tribunal Regional Federal. Eu não estou na área, então eu estou desculpada. Certo? O procurador-geral, mas eu sou de uma área importante para vocês, viu? O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, doutor Mário Luiz Sarrubo, o professor doutor Eduardo Pellegrino, nosso professor que hoje falará na homenagem, e, finalmente, com muita alegria, com muita honra, o professor Cristiano Zanin Martins. Professor, já te elevei à categoria de professor, ministro, mas para a PUC São Paulo é uma enorme honra recebê-lo, e é uma honra que recai sobre cada um de nós, instituição, que estamos na instituição, de uma maneira muito especial. É uma das tarefas, talvez a tarefa mais importante das universidades, é a tarefa de contribuir para a produção da sociedade, para a reprodução da sociedade. E não é contribuir apenas com tecnologia, com novas ideias, com debates, com desafios, com discussões. Mas a universidade contribui socialmente e, por isso, a sociedade investe nas universidades, formando cidadãos, formando quadros, formando aqueles que vão produzir a riqueza, e aqueles nacional, e aqueles que vão trabalhar pelo país, trabalhar pelo Estado, trabalhar pela manutenção das instituições, trabalhar pelo fortalecimento das instituições. Então, quando uma instituição forma alguém da estatura do Dr. Zanin, e quando uma pessoa dessa estatura chega ao Supremo Tribunal Federal, as honras recaem sobre a universidade. Nós queremos, então, dizer que não é mais do que nossa obrigação homenageá-lo de todas as maneiras possíveis, porque aí está um exemplo de sucesso da PUC São Paulo, que, aliás, tem outros tantos exemplos de sucesso, mas trata-se, nesse momento, de tratar deste caso e de dizer que a PUC São Paulo se sente engrandecida, sentiu-se engrandecida pela sua nomeação. E temos certeza que a formação que lhe foi dada, doutor Zanin, contribuirá para o seu excelente desempenho nessa instituição tão importante que é o Supremo Tribunal Federal, especialmente para quem não é da área, para quem não é advogado, para quem é cidadão, garantindo que o nosso país caminhe na direção de uma cultura de paz, de uma sociedade menos desigual e de uma estrutura social que garanta a manutenção da democracia. Muito obrigada pela sua presença. Nós agradecemos enormemente que o senhor tenha aceitado o nosso convite, na verdade, o convite do Dr. Vidal Serrano, para essa sessão. Obrigada. Agradecemos as palavras da magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi. Fazendo, então, uma correção, o doutor Nino Oliveira Toldo é desembargador federal do TRF Terceira Região e também diretor da Escola de Magistrados da Justiça Federal. Neste momento, passamos a palavra ao professor doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, diretor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento, em primeiro lugar, nossa magnífica reitora, professora doutora Maria Amália Anderi, o nosso ministro do Tribunal Superior Eleitoral, doutor André Ramos Tavares, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Ricardo Mairanaf, o Procurador-Geral de Justiça, vulgo meu chefe, doutor Mário Luiz Sarrubo,
o nosso professor Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim, e também a doutora Valesca, que é a esposa do Dr. Zanin, né, do ministro Zanin, que está aqui presente. E é bom dizer que tanto o ministro Zanin como a doutora Valesca se formaram aqui pela PUC de São Paulo, aqui se conheceram. Enfim, é um casamento que frutificou aí numa atividade. Então, uma salva de palmas para a doutora Valesca. E queria dizer, que a Faculdade de Direito se sente honrada, a mais não poder, em receber o ministro Zanin nessa casa novamente. É importante, lembrar que a sociedade se faz de paradigmas, né, de modelos. Existe aí a questão das referências pessoais e tem a questão das referências sociais. E uma carreira de sucesso, em primeiro lugar na advocacia, onde teve um destaque sem igual, conseguindo, inclusive, de uma forma destemida, de uma forma muito eficiente, muito competente, levar a efeito a defesa do presidente da República, que foi objeto, de uma perseguição inaudita, né, na história da República aqui do Brasil. E, depois de um exercício competente dessa advocacia, o Dr. Zanin foi laureado, vamos dizer assim, com sua indicação para o Supremo Tribunal Federal, onde, já nos primeiros votos, demonstra ali a questão da competência, a questão do conhecimento, demonstra ali a questão da ponderação, que talvez seja uma das grandes qualidades também do nosso ministro. Então, para nós, é uma honra muito grande, e esse colar tem um significado próprio, qual seja, né, de apontar para os nossos alunos, uma referência, né? O ministro Zanin, em 99, estava sentado onde vocês estão hoje, e espero que haja mais de vocês no Supremo Tribunal Federal daqui a uns 20 anos. Então, essa é uma referência, então, muito significativa, né? E temos aqui, aliás, vários. O ministro André Ramos Tavares, graduado pela PUC. O desembargador Anaf, graduado pela PUC. Enfim, eu também sou graduado pela PUC. O Dr. Mário fez mestrado aqui na PUC. Então, nós temos aqui uma coleção de pessoas que desempenharam a sua carreira com muito sucesso, saindo aqui da nossa Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Então, é uma honra muito grande aqui receber o ministro, conceder a ele esse colar e dizer, que para nós ele é uma grande referência, não só para os discentes, como para os docentes também. Obrigado, ministro. Agradecemos pelas palavras do professor Dr. Vidal Serrano Nunes Júnior, diretor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Registramos a presença do professor titular Marco Antônio Marques da Silva e também agradecemos a presença de todos os docentes, de todas as faculdades, de todos os alunos, de todos os funcionários e convidados nesta manhã aqui na PUC São Paulo. Neste momento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor, doutor, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, doutor André Ramos Tavares. Bom dia a todas e a todos. Estou desligando. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento inicialmente a nossa magnífica reitora dessa nossa grande universidade, que é a PUC de São Paulo. Cumprimento o professor Vidal Serrano Nunes, nosso diretor da Faculdade de Direito, o doutor Ricardo Anaf, presidente do nosso Tribunal de Justiça, o doutor Sarrubo, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor desembargador Nino, do TRF3, professor Eduardo Alvim, nosso homenageado, o ministro Zanin, cumprimento sua esposa também, doutora Valesca, cumprimento, enfim, aqui todas as autoridades, peço licença para cumprimentar as autoridades aqui presentes na pessoa da doutora Inês, procuradora-geral do Estado de São Paulo, cumprimentar os professores na pessoa da professora e pró-reitora Mônica de Mello, todos os alunos, alunas aqui, tivemos juntos recentemente, também é uma alegria revê-los. Eu, inicialmente, queria cumprimentar o professor Vidal pela excelente iniciativa que é essa, né, de prestar uma homenagem, um reconhecimento ao ministro Cristiano Zanin. Na realidade, todos nós conhecemos a capacidade do ministro Zanin, a capacidade e o conhecimento jurídico, a sua formação, não é, pela PUC, portanto, já é suficiente, né, para fins de qualificação. E nós, hoje, estamos também homenageando, sobretudo, a nossa segurança, não é, de que a atuação do ministro Zanin como magistrado, né, será uma atuação humana,
né? É uma atuação de alguém com um preparo diferenciado, com a sensibilidade, né? E é nisso que nós confiamos, certamente está aqui, nesse momento, simbolizado por esta homenagem, esta singela homenagem em face de todos os desafios que um ministro do Supremo Tribunal Federal enfrenta, né? E realmente temos essa confiança, ministro Zanin, de que a justiça está bem servida com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem aquela presença de espírito necessária, aquela sensibilidade para tratar das causas que chegam ao Supremo Tribunal Federal da forma como elas precisam ser tratadas, não apenas com conhecimento jurídico, que é essencial e básico, mas com um pouco mais do que isso. Então, acho que esta justa homenagem, professor Vidal, vem na hora certa, e eu cumprimento a universidade e a faculdade pela iniciativa. Obrigado. Agradecemos as palavras do excelentíssimo senhor doutor André Ramos Tavares, ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Neste momento, ouviremos o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, excelentíssimo senhor doutor Ricardo Mair Anaf. Bom dia. De antemão, cumpre saudar a magnífica reitora Maria Amália Abib Andrev, saudar Sua Excelência, o doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, professor doutor e diretor da Faculdade de Direito da PUC, saudar Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin Martins, hoje homenageado, saudar Sua Excelência, o doutor Mário Luiz Sarrubo, procurador-geral de Justiça de São Paulo, saudar Sua Excelência, o ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral, saudar Sua Excelência, o doutor Nino Oliveira Toleu, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, diretor da Escola de Magistratura Federal, saudar Sua Excelência, o professor doutor Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim, representando os docentes da Faculdade de Direito da PUC, cumprimentar os senhores professores, em especial nas pessoas dos doutores Marco Antônio Marco da Silva e Fábio Lhoa, meus caríssimos colegas de faculdade, meus amigos, a turma, a gloriosa turma de 81. Eu sou um pouquinho mais antigo aqui. Cumprimentar os senhores alunos, os ex-alunos, as autoridades aqui presentes, a doutora Inês, a doutora Vanessa Mateus, e todas as demais autoridades declinadas, a senhora esposa do ministro Zanin, eu tive a honra de conhecer no meu gabinete, na companhia do ministro Zanin. Minhas senhoras e meus senhores, o Tribunal de Justiça, e aqui falo em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é uma honra imensa participar dessa cerimônia, até porque, como foi dito, nós somos todos filhos da PUC, todos nós nos formamos aqui na PUC, uma gloriosa faculdade que, desde a minha época, era dedicada efetivamente ao ensino minucioso do direito. Nós tínhamos lá nossas concorrências, em especial com a Universidade de São Paulo, com o Largo São Francisco, o que, na realidade, não era uma disputa, era uma disputa de demonstração de excelência. Isso é que nos honrou, isso que nos elevava sempre. Disputar com a São Francisco alguma coisa é sempre uma disputa de excelência. Não tenho absoluta dúvida disso. E eu sempre tenho muito orgulho de dizer que a São Francisco é fantástica, é a mais antiga, mas que a PUC disputou excelência e disputa excelência com a São Francisco. E o nobre ministro Zanin não conheci como advogado, mas, sem sombra de dúvida, um imenso destaque, até porque, como já disse, com o perdão da expressão, filho da PUC, tal como eu tenho muito orgulho disso, tem postura de juiz. Indiscutivelmente tem postura de juiz. E essa postura de juiz é uma coisa que é muito importante para a magistratura. Eu sou um magistrado de carreira, de 39 anos de carreira, e essa postura é uma demonstração de serenidade, seriedade, de trato cuidadoso com a coisa pública.
Então, é muito importante isso. Aqueles que querem ser juízes, espelhem-se na postura do ministro Zanin. Vale a pena. Então, meus cumprimentos, com os cumprimentos do Tribunal de Justiça ao ministro Zanin, com a certeza absoluta que o ingresso no Supremo, permanência no Supremo, será sempre de exercício profícuo, com cuidado, com a melhor prestação jurisdicional para a nação. Meus parabéns pela justa e belíssima homenagem dessa faculdade que eu tanto amo. Parabéns. Agradecemos as palavras do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, excelentíssimo senhor doutor Ricardo Mair Anafi. Registramos a presença também do professor doutor Robson Maia Lins, coordenador do pós em Direito da PUC São Paulo. Também registramos a presença da professora doutora Rita Dias Nolasco, aqui da Faculdade de Direito, e também diretora adjunta da Escola Superior da Advocacia Geral da União. Agora teremos o pronunciamento do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, excelentíssimo senhor doutor Mário Luiz Sarrubo. Muito bom dia a todas e todos. Eu inicio saudando a magnífica reitora, a Maria Amália, saudar meu companheiro de gabinete, Vidal Serrano Nunes Júnior, a quem tenho tido, insisto, a honra e a alegria de ter ao meu lado no gabinete, saudar o homenageado, Sua Excelência o ministro Cristiano Zanin, e pedir vênia para saudar todas as demais autoridades da mesa e toda a comunidade docente, discente, todos os procuradores do Estado, advogados, em nome também da senhora doutora Valesca Zanin, esposa do ministro, também originária desta casa. Eu queria cumprimentar a Pontifícia Universidade Católica, dizer que eu me sinto um pouco filho desta casa também, na medida em que aqui concluí algo muito difícil para mim, que foi o pós-graduação, o mestrado em Direito das Relações Sociais na área de concentração Direito Penal. Foi um período muito profícuo, de muita dedicação, de estudo, e eu pude conhecer a seriedade desta casa, e que, na verdade, já conhecia por conta da minha irmã Maria Angela Sarrubo, que estudou aqui, professora aqui, e uma apaixonada também por esta casa, e tantos queridos amigos que são desta casa, ainda hoje, que estudaram aqui, são desta casa. Então, a PUC está realmente de parabéns, porque faz uma homenagem a um dos seus mais profícuos, um dos seus mais importantes filhos, o ministro, hoje, ministro Cristiano Zanin. Eu perguntava aqui para o professor Vidal e ele me dizia, professor Zanin, o doutor Zanin, Sua Excelência, o ministro, ele se forma na Faculdade de Direito da PUC em 1999. E eu me lembrando aqui, já no ano 2000, nós tínhamos já o doutor Zanin como referência na advocacia. Um dos mais cultos e preparados advogados, um dos mais, eu digo, de tratamento liano, educado, e ele tem uma serenidade impressionante enquanto a sua atuação na advocacia. E ele teve serenidade nos mais importantes casos em que atuou, um deles como referenciado aqui pelo professor Vidal Serrano. O ministro Zanin, como advogado, foi um verdadeiro príncipe. O ministro Zanin, como advogado, além da sua cultura jurídica, respeitou o sistema de justiça do Brasil até o final, sem eloquência, e conseguiu a vitória fazendo justiça para o seu cliente, para este país e para o Estado democrático de direito do nosso Brasil. Portanto, é alguém que, com todos os méritos, chega ao cargo máximo do Poder Judiciário deste país, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, está de parabéns à Pontifícia Universidade Católica, à sua Faculdade de Direito, o professor Vidal Serrano Nunes Júnior, por fazer esta homenagem. Eu trago professor Vidal, magnífica reitora, e ministro Cristiano Zanin. O abraço, não do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, mas o abraço e a saudação do Ministério Público de São Paulo, a sua pessoa, a esta Casa de Ensino e de Cultura Jurídica,
por esta justa, merecidíssima homenagem. Nós desejamos todo sucesso, aliás, sucesso que nós já estamos vendo nesses primeiros meses de mandato. Sucesso, parabéns para a nossa PUC. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, excelentíssimo senhor doutor Mário Luiz Sarrubo. Neste momento, passamos a palavra ao diretor da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região e também desembargador federal da Terceira Região, o excelentíssimo senhor doutor Nino Oliveira Toldo. Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de cumprimentar a magnífica reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi, excelentíssimo senhor diretor da Faculdade de Direito da PUC, professor Vidal Serrano Nunes Júnior, ministro André Ramos Tavares, procurador-geral de Justiça, meu amigo Mário Luiz Sarrubo, professor Eduardo Arruda Alprim, e especialmente o ministro Cristiano Zanin, que hoje justamente recebe essa homenagem. Eu me sinto honrado de estar aqui representando meu tribunal, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e quero saudar aqui, em nome da doutora Valesca, esposa do homenageado, todas as pessoas aqui presentes, professores dessa Pontifícia Universidade Católica. Quero apenas rapidamente associar-me a tudo que já foi dito até aqui sobre o ministro Zanin, e quero dirigir uma palavra especialmente aos acadêmicos e acadêmicas aqui presentes, que, como foi mencionado pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Anaf, que sirva de exemplo para todos, exemplo de competência, dedicação, trabalho, que jovem chega à mais alta corte deste país e muito vai contribuir para o nosso Brasil no exercício da jurisdição naquela corte. É uma honra, ministro Zanin, estar presente mesmo à mesa aqui ao lado de Vossa Excelência, e saiba que esta e tantas outras homenagens que Vossa Excelência receber serão justas por tudo o que fez, por toda a sua dedicação, por todo o seu trabalho, e que é um exemplo para todos nós. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do desembargador federal, excelentíssimo senhor doutor Nino Oliveira Toldo. Registro também a presença do professor doutor Marcos de Lima Porta, coordenador da graduação do curso de Direito da PUC São Paulo. Neste momento, passamos a palavra ao professor doutor Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim, representando os docentes da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Alô? Bom dia a todos. Eu saúdo em primeiro lugar a magnífica reitora, a professora Maria Amália. Saúdo meu amigo, professor Vidal Serrano, diretor da Faculdade de Direito, os eminentes magistrados, desde o presidente do Egresso Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Ricardo Anaf, o desembargador Nino Toldo. Saúdo também como professor da Casa e ministro do TSE, professor André Ramos Tavares, e nosso companheiro de mesa, doutor Mário Sarrubo, procurador-geral de Justiça de São Paulo. Eu fui incumbido pelo nosso diretor, professor Vidal, para falar algumas palavrinhas. Eu vou ser sintético, enxugar o que eu escrevi, embora ele tenha me pedido para me estender por 10 minutos, eu não vou me estender por 10 minutos, mas algumas palavrinhas especificamente sobre a pessoa do hoje homenageado ministro Cristiano Zanin Martins. E eu começo dizendo o seguinte: eu fui professor do Cristiano por 4 anos. Fui professor do Cristiano do 2º ano ao 5º ano, né? E desde logo, eu trouxe aqui esse negócio, mas não vou olhar, vou falar, olhar para os pontos que eu anotei e referi. Desde o início, efetivamente, ele se destacou como um aluno notável, né? E eu devo dizer, hoje, ministro Cristiano, que fiquei de olho no Cristiano. E de olho porque meu pai sempre teve uma atividade muito eclética. Se dedicava
advocacia contenciosa, em parte, um pouco a contragosto, devo dizer, se dedicava à advocacia consultiva, eminentemente principalmente dando pareceres de Madonino todo. E gostava muito, a paixão dele efetivamente não era nenhuma coisa nem outra, mas eram os livros. Então ele precisava de uma pessoa que pudesse trabalhar com ele, que tivesse essa vocação eclética, uma vocação para ficar 10 horas por dia, 12 horas por dia, imerso numa biblioteca de 30 mil volumes, eventualmente com pouco contato com as outras pessoas, não era, vamos dizer assim, um trabalho normal para um estudante de direito, né? E sugeri a ele o nome do Cristiano, né? Ele foi lá, conversou com meu pai, se deram otimamente bem. Então ele entrou, vamos dizer, nesse segmento de atividade um pouco sui generis para um jovem estudante, trabalhando desde pareceres até revendo livros complexos, porque os livros deles não eram propriamente livros didáticos, e desde uma advocacia contenciosa, mas um contencioso qualificado, não era um contencioso de massa. Ou seja, o Cristiano foi jogado, Valesca, desde o início aos leões, né? Bom, trabalhou conosco o Cristiano durante 6, 7 anos. E, no nosso escritório, né, conheceu a Valesca, que já era nossa amiga há muitos e muitos anos, nós éramos amigos da família dela há muitos anos, também egressa da PUC de São Paulo, né? E casaram, se formaram linda família, 3 filhos, e devo dizer que tive a honra de ter sido convidado para abençoar essa união. Depois se tornou sócio da Valesca e continuaram trabalhando juntos por muitos e muitos anos, até recentemente. Algumas palavras, algum parênteses aqui é preciso que se faça, né? O Cristiano foi sempre um ótimo advogado, excelente estudante, bom professor, registro que deu aula na FADISP também, que era um sonho da minha mãe, que montou a FADISP no início dos anos 2000, e desde logo pediu que ele fosse dar aula lá, foi dar aula, sempre muito querido lá. Mas quem efetivamente complementou e deu um up na carreira advocatícia do Cristiano foi a Valesca, né? Ela complementou bastante o modo dele de pensar, de agir. Um complementou, vamos dizer assim, as deficiências do outro. Formaram juntos, efetivamente, uma das parcerias advocatícias mais profícuas de que eu tive notícia ao longo da minha vida profissional, né? Então, de parabéns a ambos, né? Mais recentemente, montaram um escritório próprio, também um escritório de sucesso, pujante, né? Aqui será tocado por você agora que o ministro Cristiano está no Supremo Tribunal Federal. O Cristiano realmente é uma figura eclética, é um homem que trafega com desenvoltura em muitos ramos do direito, o que é difícil. Eu lembro que meu pai, ministro Cristiano, nutria um relacionamento muito próximo, com quanto houvesse uma diferença de idade muito grande, com o professor Alfredo Busaiti, que lá para 82, 1 ou 2 anos antes de se aposentar, foi nomeado ministro supremo. E eu me lembro de, num jantar, ele conversar com meu pai e dizer: puxa, eu não estudo direito penal desde a faculdade. E era, evidentemente, uma das maiores culturas jurídicas do Brasil, né? O Cristiano realmente é um homem que trafega, por conta dessa ampla e profícua atividade advocatícia, em vários ramos do direito com desenvoltura. Tem essa postura serena, sublinhada pelo desembargador Ricardo Anaf, eu tenho certeza que terá sido uma grande aquisição para o país. De modo que, então, meus parabéns pessoais, em nome dos docentes da Faculdade de Direito pela nomeação. Está de parabéns à PUC de São Paulo pela homenagem. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do professor doutor Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim, que aqui representou os docentes da Faculdade de Direito. E, neste momento, convidamos o homenageado, excelentíssimo senhor doutor Cristiano Zanin Martins, ministro do Supremo Tribunal Federal, para fazer uso da palavra. Queria cumprimentar, inicialmente, a magnífica reitora desta universidade, doutora Maria Amália Anderi, professor doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, diretor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo,
Queria cumprimentar o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o excelentíssimo senhor doutor André Ramos Tavares. Queria cumprimentar o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o excelentíssimo senhor doutor Ricardo Anaf. Queria cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, o excelentíssimo senhor doutor Mário Luiz Sarrubo. Queria cumprimentar o professor doutor Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim, representando os docentes da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Cumprimentar o doutor Nino Oliveira Toldo, desembargador federal do TRF da Terceira Região e diretor da Escola de Magistrados da Justiça Federal. Queria cumprimentar também a minha esposa, Valesca Zanin Martins. Os meus cumprimentos também às demais autoridades presentes, advogados, magistrados, promotores de justiça, procuradores, professores, funcionários e alunos desta casa. Se eu fosse nominar aqui todos que conheço e tenho uma relação de amizade, eu ficaria aqui por várias horas, mas eu agradeço efetivamente a presença de todos aqui. Vejo aqui meus professores, alguns professores que tive a honra, né, de ter ao longo da minha jornada aqui na PUC de São Paulo. Então, queria que todos se sentissem cumprimentados e os meus agradecimentos por estarem aqui. Então, é com alegria que venho expressar os meus agradecimentos pelo privilégio e honra de ser agraciado com o colar de mérito acadêmico da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. São muitas as razões que me deixam honrado em receber essa especial distinção da universidade e que amplificam a alegria do reconhecimento. Saber do significado e da relevância da PUC de São Paulo para o país certamente alarga a minha responsabilidade e eleva a grandeza deste colar de mérito acadêmico. A PUC de São Paulo, ao longo dos seus 75 anos de história, manteve-se dedicada ao propósito da educação de qualidade, sem esquecer da preocupação social, da busca de uma sociedade justa, solidária, esclarecida e menos desigual. Desde a sua fundação, em 1946 até hoje, a universidade seguiu o caminho pioneiro no ensino superior. Ampliou atividades, cursos de graduação, mestrado, doutorado e consolidou o seu desenvolvimento acadêmico e comunitário, pautada pelos princípios da doutrina católica e da liberdade de investigação, ensino e manifestação de pensamento. Agora figura, como já disse aqui o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o doutor Ricardo Anaf, como uma das melhores universidades do país. A história da PUC de São Paulo é também a história da defesa da democracia e da incansável luta pelos direitos fundamentais em São Paulo e no Brasil. Esta casa acolheu os valores democráticos não apenas no curso da infame ditadura, mas também ao longo da recente trajetória nacional, colecionando desafios e lutas na construção de uma sociedade melhor. Dos bancos da tradicional Faculdade de Direito saíram notáveis advogados, magistrados, membros do Ministério Público, professores, procuradores, defensores, que despontam nacionalmente pela habilidade profissional, senso de justiça e responsabilidade social e também um amplo conhecimento jurídico. Cito aqui o doutor Eduardo Arruda Alvim, que, como já disse, foi meu professor, e com ele dei os meus primeiros passos na advocacia. Como disse aqui o professor Eduardo, ao longo de 4 anos eu fui seu aluno e depois tive o privilégio de trabalhar no escritório com o professor Eduardo, a professora Tereza Alvim, professora Arruda Alvim, e toda a família e outros colegas que também estão aqui, alguns aqui presentes, como o professor Fernando Neves e o doutor André também. Então, é uma alegria enorme estar aqui hoje nessa mesa. A extraordinária relevância da PUC de São Paulo e a excelência de sua Faculdade de Direito, dirigida pelo nosso professor Vidal Serrano Nunes Júnior, torna essa ocasião, ao mesmo tempo, um inesquecível reconhecimento, que serei sempre grato, mas, sobretudo, a consagração do prestígio
desta universidade que tive a honra de me formar. Essa distinta medalha é endereçada também, portanto, a todos aqueles que formam e transformam diariamente a PUC de São Paulo, cultivando valores e objetivos com os quais comungo. É símbolo daquilo que buscamos como comunidade acadêmica. Devo registrar ainda que muito me honra saber que o anterior homenageado foi o Dr. Ricardo Anaf, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e primeiro agraciado com o colar do mérito acadêmico. O Dr. Ricardo Anaf é figura ímpar na magistratura bandeirante, com um trabalho incessante em favor do Poder Judiciário em quase 4 décadas de carreira. É seguramente um privilégio compartilhar da mesma homenagem com o Dr. Ricardo Anaf, que faço questão de parabenizar pelo devido reconhecimento. Para além do peso da distinção que me é concedida, considerando meu antecessor a essa instituição de ensino outorgante, penso que em momentos como o presente, de grande emoção e respeito, devemos refletir sobre o caminho percorrido, dar gratidão ao passado e assumir compromisso com o futuro. Olhando para trás, permitam destacar que esta casa muito mudou desde os tempos da graduação. Os tradicionais quadros de giz cederam lugar aos seus substitutos modernos, os ventiladores ao ar-condicionado, e mais recentemente sobrevieram os novos formatos de aula em acesso digital ao conhecimento. Então, devo registrar que sempre tive aqui um ensino de muita qualidade, né, com os meus professores, mas às vezes a gente sofria um pouco com o calor e com alguns outros probleminhas que às vezes ficavam de lado diante da qualidade do ensino. Advogar me abriu horizontes, permitiu conhecer a complexa aplicação do direito, mas em especial as angústias dos clientes. Essa é uma missão difícil para a advocacia. O Dr. Nelson Williams, aqui presente também, sabe como é difícil, né, enfrentar essa angústia dos clientes, que são, enfim, as inquietações que nos afligem como indivíduo perante as injustiças. A advocacia, função essencial de administração da justiça, exigiu-me comportamento sério, sereno e perseverante na defesa dos direitos, mesmo diante de reveses e obstáculos. Aliás, é justamente na presença de contrariedades que tais traços se tornam indispensáveis ao eficiente exercício desse incomparável ofício, que tenho muito profundo respeito. Esse caminho culminou, em agosto deste ano, na assunção de outra distinta função, a de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, a judicatura impõe o encargo e o peso da decisão, doutora Anaf. A decisão é sempre é algo muito difícil para nós, né, porque estamos lidando com a vida de pessoas, empresas, entidades, exigindo responsabilidade dentro de um contexto complexo de competências, direitos e objetivos que a nossa Constituição Federal previu. Mas se houvesse transformação e crescimento nessa trajetória, se houve transformação e conhecimento e crescimento nessa trajetória, houve também constância nos propósitos. Nesse momento especial, tenho para mim que sigo com a resolução de desempenhar da melhor forma possível o encargo que me foi concedido, assim como de honrar o colar de mérito acadêmico da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Olhando para o futuro, essa especial distinção me faz renovar a gratidão por todos aqueles que contribuíram com a minha formação e a certeza na dedicação ao contínuo aperfeiçoamento e ao trabalho. Faço, por fim, votos de muito sucesso e profícuo desenvolvimento a essa universidade e à Faculdade de Direito, com o estreitamento de laços que ora selamos. E concluo reiterando os meus sinceros agradecimentos por essa distinção única e agradecendo especialmente a minha esposa e minha família por todo o apoio. Muito obrigado, é uma honra estar aqui hoje.
Agradecemos as palavras do nosso homenageado, o Dr. Cristiano Zanin Martins, e registro ainda a presença do padre Alex Brito, arautos do Evangelho da Igreja São Judas Tadeu, e da professora doutora Consuelo Yoshida, também desembargadora federal do TRF-3. Neste momento, convidamos o professor Dr. Vidal Serrano Nunes Júnior, diretor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, para o ato de entrega do colar de mérito acadêmico da faculdade ao excelentíssimo senhor Dr. Cristiano Zanin Martins. Por uma inabilidade inata, eu vou pedir para a doutora Valesca me ajudar aqui, né? Por favor, doutora. Baixa, baixa. Com a palavra, o professor Dr. Vidal Serrano Nunes Júnior para a sua saudação final e o encerramento da solenidade. Bom, então, bom dia a todos, mais uma vez. A título de encerramento, só mais uma vez reiterar que para nós foi uma honra imensa receber aqui o ministro Zanin, que obtém não só o reconhecimento, que sempre foi muito claro, esse reconhecimento dele no meio jurídico, no meio acadêmico, no meio social, mas mais do que isso, aproxima o ministro da sua casa de origem, da PUC de São Paulo, e o que para nós é uma honra muito grande, e transforma também, agora formalmente, num paradigma para os nossos estudantes, né? Reitero, espero que daqui a 20 anos temos mais de um lá no Supremo Tribunal Federal. Tenho certeza que isso vai acontecer. Uma. Mais uma vez agradecemos a presença de todos e todas. Tenham um bom dia. Mais de uma.